Psicologia pela Unisul. Ela tem MBA em Gestão de Pessoas na FGV e MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela UniOeste. E atualmente ela está cursando MBA em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. É isso. Turi, novamente, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui compartilhando seus conhecimentos. A palavra é sua. Ótima live para todos nós. Muito obrigada, Vânia, a Nájida, né, pelo convite. É um prazer poder falar desse tema aqui com todos vocês. Eu vou seguir como a Vânia fez, né, vou falar um pouquinho da minha descrição. Então, o meu cabelo é castanho escuro, também mais ou menos pela altura do ombro. Eu tenho os olhos castanhos também, castanho escuro, uso óculos, e hoje eu estou usando uma blusinha branca com alguns detalhes em preto. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, o nosso material, e fiquem bem à vontade, como disse, né, antes, vocês ao final, né, elaborem, deixem as perguntas aí para vocês poderem compartilhar e para vocês fazerem, né. Se vocês tiverem alguma dúvida, as meninas vão acompanhar e a gente vai seguindo aqui com o tema. Deixa eu só tentar fazer para colocar aqui compartilhado em tela, né. Vocês conseguem confirmar para mim se está aparecendo? Só agora sim. Agora tá sim? Na tela principal, na tela da capa, né? Ok, muito bem. Então o nosso tema é saúde mental sem mitos, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa questão da escuta qualificada. Mas antes disso, antes de a gente falar exatamente sobre esse ponto aqui na nossa palestra, eu quero já começar a fazer vocês refletir a respeito da saúde mental por um outro viés. E para a gente começar pensando nisso, eu gostaria que vocês anotassem aí no papelzinho que vocês têm à mão, qual é a figura que representa vocês? Como você está se sentindo neste momento? Alguma dessas figuras aqui fala um pouquinho sobre as emoções e sentimentos de vocês neste momento? Anota aí no papelzinho qual é essa figura que te representa. Se quiserem colocar no chat também, se vocês se sentirem confortáveis para compartilhar qual emoção vocês estão sentindo hoje, fiquem à vontade também para colocar ali no chat. Muito bem. Identificado, né, como estamos, fazendo já o nosso check-in emocional, isso é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui na nossa palestra, tá bom? E eu quero trazer essa questão aqui para vocês. A primeira grande questão quando a gente fala sobre saúde mental, né, é se realmente existe doença mental. Trouxe aqui uma figura para compartilhar com vocês e a gente sabe que tem muitos mitos em relação a esse tema, mas ainda o que se sabe são muitas hipóteses a respeito da saúde mental, tanto da saúde mental como do adoecimento mental. E quero compartilhar com vocês, né, um cérebro aqui para vocês visualizarem e a gente compreender um pouquinho. Quando a gente fala de cérebro, quando a gente abre um cérebro, né, para estudo e para compreender a anatomia e a funcionalidade desse cérebro, a gente não localiza aqui em lugar nenhum a mente. O que a gente está vendo aqui são questões anatômicas, fisiológicas da estrutura do cérebro. Afinal de contas, aonde fica a mente? Se a gente vai fazer uma ressonância magnética, a gente consegue lá identificar a mente? Afinal de contas, o que ela é, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do que, necessariamente? Então eu quero compartilhar com vocês que a gente vai falar da saúde mental numa perspectiva integral. A gente não pode falar do ser humano dividido em duas partes, corpo e mente, né? A gente vai falar do ser humano em toda a sua integralidade. A gente vai olhar na perspectiva da genética, da biologia, da neurologia, da psicogenética, da filosofia, da epigenética, da psicologia, sociologia, antropologia e tantas outras dias que a gente poderia usar aqui, né, para falar sobre saúde mental. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala somente do nosso cérebro ou da nossa mente. A gente fala principalmente da saúde mental do sentir.
Eu quero dar uma explicação para vocês bem prática, tá? 80% da comunicação do nosso corpo com o nosso cérebro, que comunica o tempo todo, 80% da informação que a gente tem consciência, ela é aferente, ou seja, ela é de baixo para cima. É o nosso corpo que fala para o nosso cérebro como a gente deve se comportar e que sentimentos e que emoções estão reverberando dentro da gente. A gente já sabe, a partir de alguns estudos, que o coração tem memória. O coração, ele de fato não tem neurônio, né? As pessoas estão falando que existe neurônio no coração. Na verdade, no coração tem fibras neurais. Essas fibras neurais, elas guardam memórias afetivas. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de coração, a gente fala de intestino, a gente fala de músculo e a gente fala de cérebro e mente. Então, nós somos um ser integral. Tudo que nos habita compõe para nossa saúde mental como para o nosso adoecimento mental. Então o convite é sempre que a gente possa se sentir o corpo e sentir a mente. E afinal de contas, o que é a mente, né? A mente é a percepção do eu, é aquilo que configura, né, que me coloca, me torna diferente do outro. Eu sei que eu sou eu e tu é tu, por conta dessa compreensão, dessa percepção que a mente nos traz, né? São representações mentais, e essas representações mentais, elas ainda são, né, um construto hipotético, né? Difícil de ser testado. Como é que a mente se forma? De onde se forma? Né? Por que ela é assim? São muitas hipóteses, são muitas questões levantadas, mas de fato a gente não sabe, né, o que é a mente. Mas a gente pode dizer o que é a saúde mental. E vocês já devem ter visto isso, já devem ter ouvido falar sobre isso, né? A Organização Mundial da Saúde dissemina muito esse resumo, né, do que é a saúde mental. Então, saúde mental é um estado de bem-estar na qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que ela administra as suas próprias emoções. Ou seja, ela faz o manejo de tudo o que ela sente. Ao mesmo tempo em que ela lida com a vida, que ela lida com o trabalho, ela consegue fazer o manejo das suas próprias emoções. E aí eu quero trazer para vocês o que eu estava falando sobre corpo e mente. Eu falei sobre coração, falei sobre corpo, mas olha só, a gente estava dizendo aqui antes, né, que é um estado de bem-estar. Então olha só, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né, mas existe uma síndrome que chama Takotsubo, ou mais famosa ainda, a síndrome do coração partido. Quando eu falo para vocês que a saúde mental, ela nos envolve como um todo, corpo, mente, espírito e emoção, envolve as nossas relações, aqui é uma imagem real do quanto as nossas emoções, elas afetam o nosso corpo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um vaso de Takotsubo, é um vaso japonês que é utilizado para pegar polvo. E a partir deste desenho, existe essa radiografia aqui de um coração. E eles relatam, né, que este coração ele se parece muito com esse vaso aqui de Takotsubo, por isso que eles usaram esse nome síndrome de Takotsubo. Essa imagem aqui de uma radiografia, pessoal, é um coração. Não se sabe ainda por que ele mudou de anatomia, por que ele ficou neste formato, mas é possível garantir e afirmar que a anatomia desse coração modificou a partir de uma condição muito estressante ou de emoções muito estressoras para esse indivíduo que é dono deste coração. Né, existe alguns estudos já falando sobre, né, o quanto a emoção ela é capaz de provocar mudanças anatômicas. Né? Então, por isso que quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando apenas daquilo que a gente pensa, mas o nosso corpo é fundamental para ajudar, ele contribui para que a gente adoeça, mas ele é fundamental para que a gente também entre no processo de restauração. Então, olhar e cuidar do corpo, tanto quanto a gente cuida da mente, é essencial. A gente não separa uma coisa da outra. E essa síndrome de Takotsubo traz, né, essa importância de a gente fazer o manejo das nossas emoções, compreender as nossas emoções e o quanto elas podem modificar a nossa estrutura fisiológica. Então, sim, saúde mental precisa vir para a pauta e a gente precisa desmistificar muita coisa em torno, né, deste tema. E uma coisa bastante importante dentro do conceito de sentir o corpo e de nos projetarmos para uma melhora, para uma busca de saúde mental, a resiliência é um desses pilares. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala muito de autoconhecimento. Vocês já devem também ter falado um pouquinho sobre isso, já devem ter ouvido falar sobre autoconhecimento, e um dos pilares do autoconhecimento é a resiliência.
Por que eu trouxe a resiliência e trouxe 3 pilares importantes na visão da Lucy Hone, que é uma especialista em resiliência? Porque o primeiro pilar que ela traz para mim é fundamental para a gente começar a tratar a saúde mental de uma maneira mais dentro da gente, né, de uma maneira mais acolhedora e amorosa. E olha o que a Lucy Hone traz aqui para nós refletir um pouquinho. Quais são as 3 estratégias que ela traz fundamental? A primeira dela é saber que coisas ruins acontecem. Então veja bem, enquanto ser humano, a gente tem consciência de que coisas ruins acontecem o tempo todo com a gente, coisas de pequena monta, de grande monta, mas acontece. Quando a gente entende isso e a gente aceita isso, a gente já tem um caminho, já tem um passo para o não adoecimento. Deixa eu falar para vocês, né? Eu gosto de trazer exemplos que eu gosto de visualizar, né? Mas vamos pensar nessa molinha aqui que vocês têm, que os filhos de vocês já devem ter visto, né? Ou as crianças já devem ter visto. Essa molinha representa muito a nossa vida, né? Porque a gente estica e a gente volta. Uma hora tá em cima, uma hora tá embaixo. Ela não tem um ponto final, né? Então, quando a gente fala de que coisas ruins acontecem, sim, o tempo todo. A gente vai quebrar uma louça que a gente gosta. A gente vai brigar com alguém, a gente talvez ao longo do nosso caminho a gente vai perder alguém, se já não perdeu alguém. São esses sofrimentos, essas coisas ruins que acontecem o tempo todo. E não é castigo, e não é porque você é merecedor, ou não é porque o mundo está contra você, é porque faz parte do processo do viver. Coisas ruins acontecerão com a gente o tempo todo. E se a gente souber disso, e se a gente absorver isso, e se a gente compreender generosamente que a gente vai passar por momentos ruins, a gente tem aqui já um grande passo para o não adoecimento. Pode acontecer, vai adoecer? Talvez sim, mas o processo de cura também pode se tornar mais simples. Outra coisa que ela traz é saber que a gente precisa saber escolher cautelosamente onde a gente quer colocar a nossa atenção. Paul Dolan, no livro Felicidade Construída, fala sobre isso. Que onde a gente aloca a nossa atenção vai garantir o nosso estado de bem-estar. Então, aonde a gente coloca a nossa atenção? A gente coloca a nossa atenção no que está ruim, no que não funcionou, no que não está bom. A gente só olha para a nossa dor sem compreender o quanto essa dor está nos trazendo um conhecimento e um crescimento. Então, aonde eu desejo, né, aonde eu escolho cautelosamente colocar a minha atenção, também vai determinar o grau de bem-estar que eu vou viver. E por último ela traz, né, que a gente precisa se perguntar, aqui o autoconhecimento ajuda muito, né, de você se perguntar de maneira amorosa se o que você está fazendo neste momento está te ajudando ou te atrapalhando. Vou trazer um exemplo muito simples, muito básico, né, de tantos outros que eu poderia falar, mas imagine que você terminou um relacionamento, né, e aí você se pega lá 11 horas da noite, triste, chateado e olhando a foto do ex ou da ex. Né, esse é o momento que você precisa se perguntar. Isso que eu estou fazendo aqui me ajuda ou me atrapalha? Vai fazer com que eu supere talvez esse término de relacionamento ou isso vai me deixar mais triste, mais chateado? Isso para várias coisas. Dá essa resposta neste tom, neste momento, para esta pessoa. Vai me ajudar ou vai me prejudicar? Né? Então são coisas que a gente começa a pensar e a gente faz essas perguntas conscientemente que vai ajudar a gente a fazer esse tal do manejo das emoções. Dentre tantas outras ferramentas que tem, a resiliência é o se preparar para o caminho. Tem alguns conceitos, né, de resiliência que eles falam que resiliência é a gente passar por um intempérie, né, e sair melhor dessa situação. No Instituto HeartMath, ele trata a resiliência como se preparar. Não é só o passar pela intempérie, mas é saber que elas acontecerão o tempo todo e você se preparar fisicamente e mentalmente para passar e superar todos os desafios que a vida vai te apresentar. E a gente precisa sentir isso, né? E o que acontece quando esse estado de bem-estar é rompido? Aí a gente tem o transtorno mental, que é essa condição de romper o estado de bem-estar. O que afeta o transtorno mental? Ele afeta a capacidade de a gente desfrutar a vida, ele afeta a capacidade de a gente enfrentar a vida, e ele também afeta a capacidade de a gente viver em comunidade. Então, quando a gente pensa num transtorno, por exemplo, como a depressão, a gente sabe que as pessoas com estado de depressão, elas tendem a se isolar mais. Elas têm mais dificuldade de enfrentar problemas, né, de encarar desafios ou mesmo de desfrutar a vida. Elas têm, efetivamente, fisiologicamente falando, elas não têm energia para enfrentar a vida.
Então a gente tem o estado de bem-estar, que é o manejo consciente das emoções que a gente sente, e quando isso se torna um transtorno mental, ele rompe esse estado. Então sentir-se, observar e compreender fisiologicamente o que a gente está sentindo ajuda neste processo. E aí quero trazer para vocês aqui, se vocês gostam disso, uma ferramenta. Por quê? Quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que você possa ter condição de observar em você e também observar sinais nas outras pessoas de adoecimento. E às vezes a gente está ali com uma tristeza que não vai embora, e a gente normaliza essa emoção. E a gente acha que não vai acontecer nada, que está tudo bem. Às vezes a gente não reconhece um quadro de ansiedade. Como é que começa um quadro de ansiedade? Como é que começa um quadro de tristeza que pode virar, né, uma depressão ou um quadro de burnout, por exemplo? Eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta que chama Apgar. Apgar é um teste que é feito com as crianças quando elas nascem, né? Do 1º ao 5º minuto de vida delas são lidos, né? 5 sinais vitais delas para dizer se ela está bem ou não. E a HBR pegou esse acrônimo e ele transformou numa perspectiva de a gente observar sinais e sintomas em outras pessoas. Então a primeira coisa que a gente vai observar no Apgar, quando a gente fala de saúde mental, é a aparência das pessoas e a nossa própria aparência. Eu consigo perceber que eu estou com uma aparência de cansada, ou eu vejo meus colegas com uma aparência de cansada, ou tem perdido, ganho peso muito rapidamente, né, ou apresenta uma negligência com a própria aparência, baixa autoestima, não toma banho, não penteia o cabelo, às vezes, né, vai trabalhar como quem parece que acabou de acordar, né, com aquela roupa, né, meio amassada, meio de fato com uma aparência de desleixo. Então observar a aparência é um sinal importante, tanto para nós quanto para os outros, de que talvez a gente precise fazer alguma abordagem. Além da aparência, performance e desempenho. Se o padrão de entrega tem diminuído, se está com foco excessivo no trabalho ou não tem foco nenhum no trabalho, ou falta interesse pelas coisas que fazia antes, né? Pelos interesses da vida. Por exemplo, uma pessoa que sempre gostou de cozinhar, de repente não quer mais cozinhar. Não gosta mais, não se interessa mais, de repente, né, não faz mais sentido algum, ou aquela pessoa que tem um foco excessivo no trabalho, um workaholic, que pensa de manhã, de tarde, de noite sobre o trabalho. Como que está essa performance? Então eu posso observar em mim e eu posso observar nas outras pessoas também. Como ele está? Qual é o interesse que a pessoa tem? Como ela está se desenvolvendo em relação às suas tarefas? Pegar o nosso filho, por exemplo, gostava de jogar futebol, não gosta mais, gostava de fazer uma leitura, não gosta mais, essas coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, que vão trazendo sinais, né, de que pode haver um futuro adoecimento aqui. Tensão de crescimento, então, a pessoa ela tem reações negativas a novos desafios, né? Tem dificuldade para aceitar mudanças e congela literalmente frente a novos desafios. Qualquer processo de mudança é ruim, tem uma visão sempre muito pessimista de mudança, isso são sinais que podem nos trazer um alerta. Questão do controle das emoções, então, as pessoas que têm explosões emocionais, oscilação de alto e baixo humor, choro frequente, bem como também o afastamento ou o isolamento do grupo de amigos, da família, ou a pessoa com nível de irritabilidade muito elevado, frequentemente muito irritado. Então o Apgar traz pra gente esses sinais e sintomas que são visivelmente possíveis de serem identificados, tanto na gente como em alguém da nossa família ou algum colega de trabalho. Então vocês podem usar o Apgar como uma ferramenta, né, para observação de sinais de estresse. E claro que quanto mais estressado, quanto mais nível de estresse elevado e a não recuperação do estresse, ele pode levar a outros fatores de adoecimento, dentre eles a depressão, o burnout, né, crises de pânico. Então observar sinais e sintomas de estresse é fundamental, e aqui eu trouxe uma ferramenta prática para vocês poderem usar no dia a dia, com vocês e com os colegas de vocês. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Capacidade de olhar para si, de verificar sinais e sintomas, de sentir no teu corpo sinais de tensões é muito importante. E aí eu trouxe para vocês aqui uma leitura desses 3 grandes especialistas aqui, né? 3 médicos. Freud foi neurologista, né?
nunca foi terapeuta, nunca foi psicanalista. O que Freud fazia era atender os seus clientes e fazer pesquisa a respeito dos comportamentos e das psicoses, né? Jacques Lacan e Henry Way, eles faziam simpósios e discutiam muito sobre as questões mentais. E olha que legal o que eles trouxeram. Esse texto está no livro do Henry Way, se eu não me engano, ele fala nesse livro sobre psicoses, né? Como é que se desenvolvem as psicoses. E olha só o que ele traz lá em 1930 e 1950. Que nós somos uma síntese complexa de um equilíbrio que está potencialmente em desequilíbrio. Ou seja, de certa forma, nós somos uma coisa só. E o que nós somos? Nós somos a pessoa a que nos tornamos. Lembra que eu falei para vocês disso aqui? Né? Nós não somos estáveis, nós não somos sempre assim, grudadinho, tudo perfeitinho. É uma oscilação, a gente estica e a gente volta, a gente sofre e a gente recupera, né? Então nós estamos ao mesmo tempo nessa complexidade de ser equilíbrio e desequilíbrio. Trouxe a foto aqui do elefante com essas pessoas tocando o elefante, porque no livro eles fazem essa analogia de você pegar pessoas que têm problemas visuais e colocá-las para passar a mão nesse elefante e descrever o elefante. As doenças mentais é como se fosse exatamente essa analogia aqui. Dependendo de onde você colocar a mão no elefante, é como você vai reconhecer esse elefante. É como você vai descrevê-lo, né? A partir de onde você está tocando ele. Saúde mental é assim. Cada um de nós vai viver e vai sofrer de uma maneira diferente. Então, se a gente vai falar de depressão, por exemplo, depressão não existe uma só. Não é todo mundo que sofre de depressão que vai ter mesmo sinais e sintomas. Então, dependendo de cada ser humano, de como ele vive, de qual é o meio que ele está, da sua estrutura fisiológica, do seu contexto biológico, ele vai ter um processo de adoecimento diferente de qualquer outra pessoa. Então a gente não pode dizer que quem tem depressão faça isso que resolva. A gente precisa considerar o ser humano na sua individualidade, seja qual for o problema, principalmente as questões de saúde mental. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo pote, né? Então depressões existem inúmeras e cada pessoa vai reagir a uma maneira e vai contar a sua experiência de adoecimento a partir daquilo que é seu, daquilo que sente. E eles trazem ainda o seguinte: na verdade, uma das coisas importantes é justamente isso, que o psiquismo tem essa função de criar variações, ou seja, de nos tornar cada vez mais capazes de fazer frente à complexidade da natureza, e para nós enfrentarmos uma natureza complexa, nós temos que ser capazes de variações, nós temos que ser capazes de lidar com a complexidade, e para lidar com a complexidade, nós temos que ser cada vez mais indeterminados. Veja bem, não dá para explicar o ser humano na sua totalidade de uma maneira simples, né? Nós somos muito complexos. E aqui ele já está falando exatamente da resiliência, né? Que eu trouxe ali para vocês. O primeiro passo ali da resiliência é a gente saber que coisas ruins acontecem. Então, quando a gente sabe que a gente vive neste meio que a gente vive e que coisas acontecem o tempo todo com a gente e que nós somos complexos nessa maravilhosa, né? Coisa toda que é ser humano, se a gente entender que a gente é indeterminado e que as coisas são complexas, talvez o nosso adoecimento diminua, talvez a gente pare de se flagelar um pouco, de se culpar, de se cobrar tanto e às vezes fazer comparações indevidas, porque nós não somos comparáveis, né? Cada um tem a sua história, tem o seu caminho, trilhou uma história. E tudo isso é relevante dentro do seu contexto de saúde mental. E aqui a gente está falando de 1930, 1950. E aí, para terminar, eles falam o seguinte: que cabe a nós como sociedade, no momento em que a gente percebe que a gente tem um irmão, um colega, um amigo que padece de um problema desse tipo, nós sermos suficientemente humanistas para apoiá-los, no sentido de que ele possa ter toda a assistência, direito ao apoio necessário para voltar ou pelo menos para tentar ser livre novamente, mas livres de si mesmo. Que a gente possa, né, tirar essas amarras, tirar essas questões que nos congelam frente aos nossos problemas, que a gente possa lidar com a doença mental de forma mais amorosa, mais segura, mais confiante. E saúde mental, problemas de saúde mental não não tratável. Né? Assim como qualquer outro médico que você procura, o cardiologista, o neurologista, o gastro, né? Procurar um psicólogo ou um psiquiatra é a coisa certa a ser feita quando a gente identifica que a gente está tendo alguma dificuldade para enfrentar a vida,
para enfrentar os desafios e para viver os nossos relacionamentos. Então, se algumas dessas questões estiver realmente comprometida, eu percebo que eu estou um pouco congelado, eu vou buscar apoio e eu vou buscar ajuda. Isso é a coisa certa a ser feita, né? Buscar, pode ser um amigo, pode ser um familiar, né? Pode ser o pastor da igreja, pode ser o padre, pode ser quem você achar necessário no momento de sofrimento, a quem você possa pedir ajuda, tá? E aí a gente sabe, né, que quanto mais a gente se liberta dessas amarras da comparação, dessas amarras da igualdade, da comparação, a gente começa a ter um pouco mais de qualidade de vida. E as nossas relações são fundamentais para isso, né? E aí eu queria só trazer para você. E aí? Tem uma colega que está com a mão levantada, não sei se ela gostaria de fazer uma pergunta agora, você prefere que as perguntas sejam feitas ao final? Tudo bem fazer pergunta agora? Tudo bem, não tem problema, pode fazer sim. É? Pode. Então a Kátia está com a mão levantada. Kátia, por favor, pode abrir seu microfone. Eu não sei se ela ergueu uma mãozinha ali para abaixou, né? Às vezes eu foi algum clicou sem querer. Mas, pode Kátia, ser. se você quiser fazer a pergunta, você pode erguer a mão de novo e colocar no chat, tá ok? Desculpa interromper, Túlio, por favor. Não, imagina, de forma alguma. Eu trouxe aqui para a gente falar sobre essa questão do caminho, né? Essa questão da construção. O Paul Ekman, junto com o Dalai Lama, eles construíram o Atlas das Emoções. Por que o Dalai Lama fala muito sobre isso? Porque ele diz que a depressão ela nunca começa com uma depressão. Ou seja, a gente não vai dormir com sensações, estados de bem-estar, conduzindo a nossa vida e fazendo o manejo das nossas emoções de maneira equilibrada e de repente no outro dia a gente acorda depressivo. Assim, né, no estalar de dedos. E aí eles trouxeram, né, existe inclusive um site dos Atlas das Emoções e vocês podem pesquisar lá, tem todas as emoções. Eu trouxe duas principais aqui. Não passou, né? Eu trouxe aqui então para mostrar para vocês. E eles dizem o seguinte, que as nossas emoções, elas se desenrolam em uma linha do tempo. Tal linha começa com um gatilho que leva a uma experiência emocional e por fim vai resultar de uma resposta. Por isso que identificar sinais e sintomas é fundamental você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na fisionomia, na fisiologia da outra pessoa e nas respostas emocionais que ela está trazendo. Porque não começa tendo um momento ímpar, um ponto e dali para frente desenvolve. Na verdade é uma linha do tempo. E ele traz aqui, por exemplo, a raiva, né? E ele traz essa construção da raiva, do menos intenso para mais intenso. Então até eu chegar neste momento de fúria, se é que eu vou chegar, ele tem um caminho e o meu corpo sente isso. Meu corpo sente essa minha condição de sentir raiva e de sentir fúria, de sentir vergonha, de sentir rancor, até o momento em que eu sinto vontade, talvez, usar a força física. Então a raiva ela nunca começa com um gatilho de raiva e pum, né? A gente faz a doença mental, a saúde quanto à doença mental é uma escolha que a gente faz conforme a gente vai experimentando a vida. Então eu vou vivendo e eu vou percebendo, se eu tiver capacidade, autoconhecimento e consciência de compreender esta linha que eu estou seguindo, eu tenho condição de chegar nesse meu atlas aqui, identificar, poxa vida, eu realmente estou com raiva. Quando você acolhe essa raiva, ela já tende a diminuir. Porque sim, você vai sentir raiva, você vai sentir medo e não, você não vai deixar de ter raiva, você não vai deixar de ter medo, você não vai deixar de sentir frustração ao longo da sua vida. O que você pode é saber qual é a intensidade dessa emoção e cuidar dela. Se você colocar as emoções nos lugares adequados, onde elas devem estar dentro da gente, a gente diminui o nível da resposta. E aí a gente vai ter resposta conforme a intensidade, né? Se eu falar que eu tô com uma fúria, talvez eu parta lá para usar a força física, né? Então, conforme eu vou crescendo o meu nível de raiva, eu vou mudando o meu estilo de resposta. Assim é para raiva, como também aqui para alegria, né? A gente começa com prazeres, com sensações gostosas, com coisas que nos deixam alegres, felizes, até talvez aquele momento de êxtase, né? Por exemplo, talvez duas possibilidades aqui, eu vou trazer de forma bem simples para vocês, momento de êxtase. Ou você acertou na Mega Sena, uau, né? E você tem aquele rompante de emoção,
ou talvez você possa estar associado a êxtase, a essa explosão, né, associado a algum tipo de substância. Também pode acontecer, de você partir por um impulso de êxtase assim do nada, né? Mas geralmente não é assim que funciona, ele é gradativo. Você vai aprendendo a dar e a sentir alegria nas coisas que você vai fazendo ao longo da sua vida. Vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha 18, 19 anos, talvez sentar para tomar uma xícara de chá não era tão gostoso quanto é hoje. Hoje eu sinto muito mais prazer em fazer uma xícara de chá, às vezes eu estou em casa fazendo um estudo, alguma coisa, e eu estou cansada, uma coisa que me traz uma sensação, um prazer sensorial, é eu pegar a canequinha quentinha, sentir o cheirinho do chá e tomar aquele chá. Ele me traz hoje uma sensação muito mais gostosa do que há 20, 25 anos atrás. Então, inclusive, a nossa alegria, ela é um caminho, a gente vai trilhando aquilo que vai nos trazendo felicidade ao longo da nossa vida, vai mudar constantemente, porque está associada a como, onde e quando estamos vivendo. Então, acessar esses momentos de alegria e saber que a gente vai ter uma resposta é fundamental, né? E não esqueçam, isso é um caminho, é uma trilha que a gente faz, né? A gente sente e a gente dá uma resposta. Então nunca é assim, né, no estalar de dedos. E aí, só para compartilhar com vocês, nós temos dentro da gente mais de 130 emoções que reverberam, que vivem dentro da gente. Vocês não escolhem ter, vocês têm tudo isso aqui vivendo dentro de vocês. E dependendo de cada experiência que você vai vivendo, você vai pensando essas emoções e você vai experimentando, vai reagindo a essas emoções. Gostemos ou não, este cardápio nos habita. E o Dalai Lama, inclusive, ele fala, né? Tal Ben-Shahar também fala nesse livro, o Tal Ben-Shahar fala muito sobre felicidade, né? Ele fala exatamente isso, assim, que se a gente for capaz de reconhecer que a gente tem tudo isso aqui, sem julgamento, isso habita em mim, isso habita em você, a gente vai aprender a manejar de forma respeitosa e cuidadosa cada uma dessas emoções que de vez em quando precisam de espaço para sair, né? Para viver. E a gente vai viver muitas delas. Então, se você souber aceitar e compreender que tudo isso aqui está dentro de você, talvez você tenha aí um caminho, né, de cuidados da sua saúde mental muito mais inteligente, digamos assim. Dentro do livro da Brené Brown, não sei se vocês já ouviram falar, a Brené Brown tem alguns livros muito, muito legais, muito bons, inclusive esse é o best-seller dela, não é esse aqui, desculpa, mas a Brené Brown, né, ela tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala das práticas que ela usa para reconhecer as emoções e para cuidar delas. A gente precisa cuidar da nossa raiva tanto quanto a gente cuida do nosso amor. Quando você cuida da sua raiva, ela tende a diminuir. E veja bem, Debbie Dana, que fala sobre a teoria polivagal, ela fala que cada sentimento que habita dentro da gente, ele ocupa um lugar no nosso corpo. É fisiológico. A raiva, ela ocupa um lugar dentro de você. Pode ser no estômago, pode ser nos ombros, pode ser no acelerar do coração. Cada um vai pegar essa quantidade de emoções e sentimentos e vai guardar em algum lugar. Quando ele tenta sair e você não quer sentir ou você se nega a sentir, ele vai machucar você quando ele quiser sair. Então, se você deixar ele sair, cuidando dele, com amor e carinho, você deixar ele sair, ele vai causar muito menos estrago em você. Então você precisa cuidar de cada emoção que vive dentro de você. E ela traz essa dica de a gente fazer o bilhetinho de permissão. O que é o bilhete de permissão? Cada semana que você acordar na segunda-feira, você vai pensar uma emoção e um sentimento que você vai se permitir ao longo daquela semana viver. E você vai fazer um bilhetinho. Vai botar no seu computador, vai botar no seu bolso, vai botar na geladeira da sua casa. Então esta semana eu me permito sentir medo. Cada vez que você olhar para aquilo, que você se permite sentir medo, menos o medo vai dominar você. Você vai ter consciência do manejo dele, por isso é importante a gente ter consciência da emoção que a gente está sentindo. E o bilhetinho de permissão nos ajuda a tomar consciência de que a gente tem medo, de que a gente sente raiva, de que a gente fica frustrado, de que a gente fica preocupado, que a gente fica feliz. E aí é interessante que no Atlas das Emoções, o Dalai Lama fala sobre o nível de felicidade, onde você fica feliz com algo de ruim que acontece com alguém. Você vai me dizer, nossa, Tuli, mas será mesmo? Às vezes, dependendo do tipo de relacionamento que eu tenho com aquela pessoa, e eu vejo que alguma coisa para ela não deu certo e aquilo me deixa feliz,
não é problema algum. Não há vergonha alguma em você ficar feliz porque talvez alguém não tenha conseguido ou não tenha conquistado aquilo. Não significa que você vai contribuir para que aquilo não aconteça. Mas eu estou falando sobre você, sobre a sua emoção, sobre o seu sentimento. Às vezes a gente vai se sentir egoísta. E tá tudo bem a gente se sentir assim. A gente precisa cuidar dessas emoções para que elas não nos dominem. E o exercício da permissão é um ótimo exercício para você começar a diminuir todas essas emoções que às vezes, né, tomam conta de você de uma maneira que você não gostaria. Fazer esse bilhetinho de permissão pode te ajudar a reconhecê-los, a você perceber que você sente e a você cuidar de cada um deles. E não só fazer isso com você, mas ajudar com que as pessoas ao seu redor também façam isso. Você pode ajudar a criar junto com elas o bilhetinho de permissão delas, né? Imagina num relacionamento, se a gente conseguir dentro de uma relação, né, marido e mulher, namorado, pai e filho, a gente se dá permissão para sentir alguns sentimentos que não são legais, mas a partir do não julgamento e do respeito da outra pessoa, de ela saber que sim, que aquele comportamento vai acontecer e que eu estou ali para ajudar, para cuidar, para acolher. Isso faz toda a diferença. Então, se vocês querem uma outra dica, o bilhetinho de permissão pode ajudar bastante vocês a fazer o manejo de todo esse arcabouço, de todo esse cardápio de emoção que a gente sente. E aí, falando um pouquinho do que o colega de vocês trouxe antes, né, da escuta qualificada, isso é fundamental, né, para nossa melhora e para o não julgamento em relação a toda essa quantidade de mitos que existe em torno, né, da saúde mental. Eu vou trazer para vocês aqui algumas frases, algumas coisas que fazem sentido, né? Dentro da formação de primeiros socorros em saúde mental, a gente trabalha muito com isso que eu vou trazer para vocês. Dentro de uma escuta qualificada, quem é um bom ouvinte não vai supor que você já sabe exatamente o que a pessoa está falando ou sentindo, ou seja, você não tenta concluir o que a pessoa está falando para você, né? E você vai compreender que cada experiência, que cada coisa é do seu jeito. E você vai deixar com que a pessoa conte exatamente o que ela está pensando, o que ela está sentindo. A pessoa que tem uma escuta qualificada, ela não faz competição de experiências e nem compara a dor de alguém. Lembra que eu falei para vocês? Cada um vive a sua dor de um jeito. Não dá pra gente comparar. Então, quem tem uma escuta qualificada não fica competindo. Muito comum, às vezes, de alguém vem falar alguma coisa pra gente e a gente, né, dizer, ah, mas você não sabe o que foi que aconteceu comigo, deixa eu te contar então. Ih, você acha que isso aí é ruim? Deixa eu te contar a minha história. E a gente não se dá conta que a gente tira o foco da pessoa que está em sofrimento e a gente coloca o foco na gente. E às vezes tenta comparar. Uma coisa que a gente observa muito, pessoal, é comparação no sentido assim, olha, mas a pessoa, né, tá num quadro depressivo. E alguém vem com a melhor das intenções e diz, mas veja bem, você tem uma casa nova, você acabou de trocar de carro, porque você tem uma família linda. Quando a gente fala de depressão e adoecimento, ele é meu, ele não é do meu marido, do meu filho, da minha casa, do meu carro. Ele está dentro de mim e eu também não consigo dar uma resposta clara de por que isso dói. E não tem a ver com o carro que eu comprei, ou com a casa que eu tenho, ou com a minha relação amorosa. E às vezes falar isso para alguém que já está em sofrimento faz com que essa pessoa entre para um lugar de culpa ainda pior. A pessoa vai dizer, poxa vida, né? Olha só, eu tenho tudo isso e estou aqui sofrendo por quê? Como eu falei para vocês, as doenças mentais, o que a gente sabe sobre elas, tem muitas hipóteses. A gente não sabe, por exemplo, de onde vem, qual é a causa efetiva da depressão, porque não tem. Aquilo que para mim pode ser um desafio bacana, para outra pessoa pode ser um fator de adoecimento. Então a gente não pode comparar. E quem tem escuta qualificada, não compara. A escuta qualificada também, quem faz escuta qualificada, não apresenta opiniões inúteis sobre o sentimento ou comportamento da pessoa. Ela não dá opinião ou faz comentários negativos a respeito da situação da outra pessoa. Ela simplesmente compreende. Ela não apresenta soluções de forma precoce, faça isso, faça aquilo. Na verdade, o caminho é a gente fazer perguntas para que a pessoa possa encontrar dentro dela o que ela pode fazer, né? E se ela não tem condições, quem ela pode buscar para ajudar ela a achar suas próprias soluções. Quem faz escuta qualificada geralmente está presente, se comporta como ouvir a pessoa que está ali com a gente seja a coisa mais importante daquele momento. Sem atender celular, sem ficar respondendo mensagem, sem olhar para a tela do computador, ela simplesmente dedica a sua presença para aquele momento. Ela aceita os sentimentos e as experiências da outra pessoa. Nesta comunicação, ela escolhe cuidadosamente as palavras que ela vai usar para não ofender e nem mostrar negatividade, né, naquilo que ela estava pensando, enfim, né. Ela é
né? A escuta qualificada, essa pessoa ela é genuína, ela traz a empatia como ponto importante dessa relação, né? Ela se comunica de forma cuidadosa, mais honesta, né? Ela também ouve o seu coração. Ela mostra empatia, ela não é crítica, não mostra frustração com a outra pessoa porque a outra pessoa está se sentindo triste ou deprimida, né? E ela acolhe com uma intenção genuína. Ela literalmente oferece a sua presença. E às vezes, dentro de um contexto de acolhimento, às vezes o silêncio pode ser uma excelente resposta. Nem todo mundo que nos procura quer uma receita pronta, né, ou uma receita de bolo pronta para ela resolver os seus próprios problemas. Às vezes elas nos procuram somente para poder falar com alguém. Elas somente querem ser ouvidas. E se você não falar, mas se você mostrar a sua presença, você já está ajudando muito aquela pessoa que está sofrendo ou que tem, né, algum transtorno mental e que está precisando de apoio e acolhimento. Então a escuta qualificada, a gente praticando, né, esses 9 passos aqui, a gente tem certeza que a gente já melhora a nossa escuta e a nossa escuta se torna mais qualificada. A Dulce Magalhães, filósofa, escritora, para quem não conhece, né, ela foi, se eu não me engano, embaixadora da paz no Brasil. A Dulce Magalhães tinha uma frase muito impressionante, assim, ela me tocou bastante quando ela trouxe essa perspectiva dela. A gente sempre fala muito de escuta ativa, né? E a Dulce falava que a gente precisava ir além da escuta ativa, que a gente precisava trabalhar uma escuta que ninguém falava, que era a tal da escuta dócil. Então é diferente de escuta ativa, porque acredito que se nós não temos nenhum problema, né, degenerativo, se a gente não tem nenhum problema para ouvir, todos nós, de certa forma, escutamos, né? Então a escuta ativa todos nós fizemos, mas ela diz que a gente precisa dar um passo além, que não é somente sobre a escuta ativa, mas é sobre essa escuta dócil, é sobre o querer estar presente naquela relação que se estabelece. Então a escuta qualificada passa, né, por esses critérios. Se a gente puder usar, com certeza a gente vai ser muito mais apoio para aquele que precisa da gente. Deixa eu ver, não passou aqui, né? Não. E por fim, gostaria de fazer com vocês uma analogia. Falei para vocês que o nosso coração tem memória, tá? E ele tem mesmo, tá? O livro da Bárbara Fredrickson, Amor 2.0, ela vai contar pra gente alguns casos de pessoas que foram transplantadas, que receberam o coração de outras pessoas, e no decorrer, né, dessas pessoas, quando elas melhoravam, elas começaram a trazer algumas memórias. E ela relata um cara especificamente que fez um transplante e que ele começou a sonhar com uma casa. E trouxeram uma pessoa para fazer o desenho dessa casa, desenharam nos mínimos detalhes, e eles descobriram que essa casa que foi desenhada, o doador do coração havia morado quando ele era criança. E essa pessoa que recebeu o coração sonhava continuamente com esta casa, porque esta memória estava guardada no coração e que de alguma forma foi compartilhado com o seu cérebro. E aí várias situações, ela traz inúmeras situações de pessoas transplantadas que passaram a ter sensações, sonhos, gostar de comer comidas que nunca tinham comido antes e que se descobria que era a comida favorita da pessoa que doou o coração. Então a gente sabe que o coração tem memória. Então quando a gente quer falar sobre saúde mental, a gente precisa ser capaz de ouvir o nosso coração. Literalmente, quanto mais certeza você tem, você tá lá com números, dados, fatos, mas tem alguma coisa que incomoda, sabe aquela sensação de que parece que tá faltando algo? É o seu coração tentando dizer alguma coisa para você. Ouça. E aí eu quero usar aqui com vocês essa analogia do Jack Sparrow. Não sei se vocês aqui assistiram, né, o filme dos Piratas do Caribe. Para quem assistiu vai fazer sentido, mas para quem não assistiu, o Jack Sparrow, que é o pirata, ele tem uma bússola. E aparentemente parece que essa bússola está quebrada, né? Porque ela fica girando lá para tudo que é lado. Inclusive eles até botam essa bússola fora em algum momento do filme. Mas o que acontece? A bússola do Jack Sparrow apontava para onde o coração dele desejava estar. E aí eu gosto de falar sobre isso, né? De que quando a gente vive onde o nosso coração deseja estar, a gente vive uma vida mais bem vivida. E aí, como conselho, né, dentro desse contexto de olhar para a saúde mental, todos nós deveríamos estar atentos a essa bússola quebrada que habita dentro de nós, porque essa bússola nos indicará, né, como deve ser o nosso durante feliz. Não é começo e final, é o durante. A nossa saúde mental depende da trilha, depende do
caminho que estamos fazendo. Ela nunca vem de uma hora para outra. Então, observar sinais e sintomas em mim e nas pessoas é fundamental para que a gente possa aconselhar, ajudar, oferecer conhecimento para que as pessoas queiram buscar ajuda. E as pessoas vão buscar ajuda se elas se sentirem seguras para isso. Vamos lembrar que uma das coisas do adoecimento, quando rompe o estado de bem-estar, né, é essa dificuldade de enfrentar a vida. Ah, mas não vai buscar psicólogo, não vai buscar psiquiatra porque não se ajuda. Não, não é isso, é porque não consegue. Rompeu essa condição de ela se sentir segura para buscar ajuda. Ela não consegue, ela não tem energia, ela não encontra, né, uma resposta para de que aquilo realmente vai solucionar ou vai ajudar. E talvez ela não vá. Né? Então o que ela precisa é da gente, ela precisa do nosso apoio, do nosso acolhimento para que ela se sinta, no mínimo, segura para ir buscar ajuda. E aí, né, para a gente ir um pouquinho aí para o nosso fim, né, para que vocês possam fazer perguntas, enfim, o Peter Levine, que é autor do livro, esse é o Bessel van der Kolk. O Peter Levine, ele fala muito sobre a teoria polivagal também, né, e ele traz essa frase que eu gosto muito, que mediante o sofrimento, tudo o que buscamos é encontrar um lugar seguro. E às vezes esse lugar seguro pode ser na gente, se a gente for capaz de compreender cada emoção que vive dentro da gente, e que sim, a gente vai sentir cada uma delas e a gente precisa ter amor e não julgar quando essas emoções precisarem falar um pouquinho com a gente precisa dar espaço, né, para elas viverem o momento e depois, né, encontrar o lugar onde elas habitam na gente, e principalmente que a gente possa encontrar esse lugar seguro em alguém. E eu gostaria muito, né, de saber que vocês também são um lugar seguro para as pessoas que precisam de vocês. Né? Então, se a gente conseguir oferecer este lugar seguro para a gente, oferecer um lugar seguro para outra pessoa, né, a gente vai começar a falar sobre saúde mental de maneira muito mais segura, muito mais confiante, muito mais madura. Né? A gente precisa trazer maturidade para esse tema. Doença mental não é um bicho de 7 cabeças, né? Quem sofre de problema de saúde mental só precisa de apoio e suporte. Assim como quem tem problema cardíaco, quem tem problema, né, neurológico, precisa de ajuda, quem sofre de problema emocional também, quem sofre de problema mental também. E geralmente quem cuida de quem sofre é o psicólogo e o psiquiatra. Sem problema algum de consultar esses profissionais, bem pelo contrário. São eles que vão nos ajudar, né, a seguir adiante, cuidando da gente, cuidando do nosso corpo e da nossa mente de maneira integral. Eu trouxe aqui para vocês, também vai ter ali no material, eu acho que as meninas podem compartilhar, vocês podem compartilhar, né, Vânia e Nájida, esse material. Então aqui tem aquilo que está lá na internet, vocês vão encontrar essa receitinha de bolo aqui com sugestões, né, de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental, dentre elas cuidar do nosso corpo também, né, a nossa saúde mental também depende daquilo que a gente come, né, não sei se vocês sabem, mas conservante e corante são ingredientes excitatórios. Então, se a gente já tem um pouquinho de ansiedade, a gente come muita coisa com corante, muita coisa, né, pode ajudar ainda a deixar a gente um pouco mais, né, ativado e deixar a gente ainda um pouco mais ansioso. Então, cuidar da alimentação, cuidar do sono, a prática de exercício, né, tantas outras formas de autocuidado tem aqui para vocês. E eu vou deixar também uma listinha de algumas indicações de literatura que pode ajudar muito vocês nesse processo de autoconhecimento. O livro da Amy Cuddy, Poder da Presença, é muito legal, e A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, também. São literaturas que nos ajudam a gente olhar para a gente mesmo e fazer este papel de acolhimento com a gente mesmo. Então tá aqui, vocês podem, né, ficar aí com acesso para vocês poderem ler e degustar literalmente cada uma dessas literaturas, porque elas são ótimas, tá? E aí vou deixar aqui o meu contato para vocês também. Caso vocês queiram entrar em contato, pedir qualquer dica, qualquer orientação, eu